Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Vamos ler nesse instante, aqui no monitor, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Pode ir para o verso 23 agora, mesmo capítulo. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos orar nesse instante. Amado e glorioso Deus, temos, meu Pai querido, estado na tua presença, Senhor, buscando a tua face, e o Senhor tem nos respondido, trazendo-nos, ó Pai, a esta linha de meditação sobre a família, meu Deus, a instituição, podemos dizer, mais antiga do mundo, criada pelo próprio Senhor. E essa também é a instituição, por excelência, a mais atacada pelo adversário das nossas almas. Não foi à toa que a serpente aproximou-se de Eva ali no Jardim do Éden. Que o Senhor nos ajude agora, ó Pai, nos prospere enquanto meditamos, ó Pai, nesta palavra, enquanto recebemos de Ti, Senhor, a explanação, Senhor, a mensagem que Tu tens para os nossos corações, para ajudar os nossos lares, filhos, filhas, pais, mães e todos os demais envolvidos, ó Deus, em um laço familiar. Que o Senhor nos ajude e nos dê, ó Pai amado, um avanço que precisamos, ó Deus, para enfrentar melhor o nosso adversário. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Muito bem. Pulamos alguns versículos, apenas para remir o tempo. Então tomamos o verso 18, o 23 e o 24, onde falou diretamente ali da criação da mulher, né? Como Deus criou a mulher. Ele diz que não é bom que o homem vivesse só. E por isso, então, Deus decidiu criar a mulher. E essa mulher seria uma adjutora. Ela não seria o cabeça, ou a guia, ou a frente, mas seria uma adjutora. Ad, esse prefixo quer dizer, está junto. E então, nos versos seguintes, o 23 e 24, diz então, Adão, né, recebeu essa Eva e diz que agora ela será chamada varoa e será ossos dos meus ossos e carne de minha carne. E, embora usando o termo varão para o homem, varoa para a mulher, ali no Antigo Testamento, nós temos outras passagens no Novo Testamento, onde, se referindo ao mesmo assunto, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai chamar, no lugar de varão, ele vai falar homem. Então, só uma tradução para que, eu sei que todos já entendem, mas principalmente crianças ou iniciantes, então não fique com essa dúvida. Então, varão é o homem, varoa é a mulher. E esse tema nessa noite, vamos falar sobre família, parte 1. Por que parte 1? Porque teremos outros desdobramentos. Teremos mais cultos, não sei se todos serão gravados, mas esse está sendo gravado para que outras pessoas possam também beneficiar-se do conhecimento que a palavra de Deus está trazendo para nós acerca de família. E eu quero ler aqui uma pequena reflexão. De antemão, quero dizer para vocês que o profeta, muitas das vezes, ele usava um recorte de jornal, um recorte que às vezes tinha interesse, né? Uma publicação de jornal, de revista. Como, por exemplo, essa nuvem ali, que é uma nuvem misteriosa para quem não tem a revelação, mas ela não é mais mistério para quem recebeu a revelação, foi publicada na revista Life, e no ano de 1963. E então o profeta usou recortes ali, mostrou para as pessoas. Por quê? Porque é de interesse da noiva. Estou falando isso porque eu vou usar agora aqui um trecho que foi escrito por um escritor brasileiro chamado Rui Barbosa. Ele viveu entre o ano de 1849 até o ano de 1923. E esse homem foi um escritor brasileiro e foi um homem assim, considerado um sábio, segundo a sabedoria humana,
um homem sábio, e então muitas pessoas usam as palavras dele nos seus discursos, e eu não estou aqui trazendo porque Rui Barbosa foi um sábio, não. É porque o que ele colocou aqui é muito importante para darmos aqui a largada, né? Quer dizer, já lemos a escritura e vamos ter outras escrituras também. Mas Rui Barbosa diz assim: família é a célula mater, que aqui significa mãe, né? É a célula mãe da sociedade. Continuando. A família é de fato a primeira sociedade da qual se faz parte. Nela vivemos a maior parte da nossa existência, sendo a única que possui laços indissolvíveis, tornando-se assim a mais importante. Ele diz mais aqui: diante disso, destruída a família, a sociedade se desfará automaticamente. Quer dizer, não precisa destruir a sociedade. Destrói a família e a sociedade se desfará, desmonta automaticamente. Sabemos que ela, a família, é o centro do equilíbrio de tudo. Portanto, ame a sua família, oriente-os para o caminho do caráter e da bondade, e também assim o seja, pois a verdadeira educação vem do exemplo que tomamos desde pequenos. Muito bem, as palavras do sábio Rui Barbosa. Agora, é claro, tem sido um leitor, né, tenho lido outras obras, né, então leio as mensagens, estudo a Bíblia, e para qualquer um que tem contato com leituras, sabe que não é só Rui Barbosa que tem essa opinião. Essa é a opinião de praticamente todas as pessoas e famílias sérias. Sabe que a família é a célula mãe da sociedade. Por quê? Porque é célula mãe. Porque é uma célula que produz, e a partir dela, a partir de uma família, vem filhos que futuramente vão constituir também famílias, e aí então a sociedade continua existindo por causa da família. Se desmonta a família, desmonta a sociedade. Então essa foi a colocação. Agora, tudo bem com Rui Barbosa, tudo bem com as opiniões das pessoas, mas o que está sobre tudo aqui, sobre todos, é a palavra de Deus, lida ali no Gênesis, capítulo 2, versos 18, 23 e 24. Tem mais versículos que falam sobre esse assunto, porém, tomamos apenas esses 3. E outros estarão confirmando este tema também pela frente. Família, parte 1. Bem, então, sabendo que para destruir uma sociedade basta destruir a família, tanto quanto sabemos que o Gênesis vem da palavra gen ou gênese, que significa o princípio, semente. Então, assim como a família está lá no Gênesis, capítulo 2, sabemos que a destruição da família também brotou ali, no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 2, lemos a formação, a instituição da primeira família, e logo no capítulo 3, eu não vou ler aqui para remir o tempo, quem sabe numa parte 2 depois, mas sabemos que Satanás, que é um espírito, ele está abaixo de Deus, e ele então procurou destruir essa mesma família, a mesma família de Adão que foi instituída lá. E assim ele vem perseguindo todas as famílias que ele vem destruindo. Mas enquanto Deus vem construindo e cuidando dos seus, Satanás vem destruindo os que são destruíveis, aqueles que dão brecha, que dão atenção para Satanás. E como eu gostaria de entrar aqui, eu teria que falar um pouco sobre a semente da serpente. Mas nesse preâmbulo, esse primeiro culto sobre família, família parte 1, eu apenas vou, como diz o profeta, vou arranhar a superfície. Eu vou apenas dar pequenos toques em alguns pontos sobressalentes, e vamos então ir à frente, porque há muitos versículos aqui nos esperando aqui na frente, lições práticas que com certeza já ajudaram muitas pessoas e vão ajudar também pessoas que estão através do vídeo e também que estão aqui presentes nesse culto presencial.
Bem, preciosos irmãos, nós acabamos de ler essas escrituras e também as colocações aqui do sábio. E agora eu quero tomar uma escritura em São Mateus, capítulo 19, verso 5. Se a irmã Júlia quiser pegar no monitor, tudo bem. Se não, para remir o tempo, eu já vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, direto. São Mateus, capítulo 19, verso 5. Jesus disse assim, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 5. Lembra que no início eu li Gênesis e falei que lá chamou o homem de varão, mas mais para frente, então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Bem, então isso para quê? Isso é a instituição, isso é a outorga da família, é Deus compondo a família, homem e mulher. E eu sei que há desdobramentos, irmãos, que eu não terei tempo de esmiuçar aqui, mas eu vou deixar pelo menos a deixa, eu vou deixar assim, um puxadinho de modo que você pode depois entrar e estudar. Não estamos aqui discriminando os outros tipos de família, que não queremos que seja família, mas que as pessoas chamam de família. A família tem que ser formada por um homem e uma mulher. Então a família formada por dois homens é mentira, é um engano, é uma montagem de Satanás e ela não prospera. Uma família também dita formada por duas mulheres apenas, também é claro que não é família, é uma aberração. Mas com todo respeito, se alguém acredita que assim é família, e alguns acreditam que vão em frente assim, veja se uma família desse tipo vai poder procriar, né, ter filhos. Mas a gente adota. Se adota porque veio de outra família, de uma família de verdade. Então vocês vejam, né? Então, só mostrando aqui essa linha. E depois, com o tempo, cada um que tiver interesse pode pesquisar. Mas existe sim outras famílias também, onde por algum motivo não existe o pai, né? De repente o pai faleceu ou por algum motivo não está ali. Então a família tem a mãe e os filhos. Ou pode ter também a família só com o pai e os filhos, sem a existência da mãe no momento presente. Mas teve que ter uma mãe, pressupõe a existência de uma mãe no passado, senão não teria os filhos. Correto? Então, eu disse que não vou entrar aprofundando nessas partes aqui, mas não adianta fechar os olhos para essas realidades que o mundo chama de família. E tudo bem, se querem respeitar e dizer que é uma família, que seja uma família então. E de preferência, né, que viva com o caráter de uma família. Mas a família originalmente, que é o que os filhos de Deus e filhas de Deus prestam atenção, é aquela instituída pelo próprio Deus em Gênesis 2 e também aqui que o Senhor Jesus Cristo em Mateus 19,5 disse. Também em Mateus 19,6, verso 6, ele diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu mais para frente, possivelmente entrarei também em assunto de casamento, divórcio e sobre a semente da serpente. Que nessa fase aqui de família parte 1, já digo também, não vou entrar. Poderia, mas não vou entrar. Porque tem outros tópicos para frente, para identificarmos com as escrituras. E não perca se nós gravarmos parte 2, parte 3, ou tivermos culto presencial, que com certeza teremos. Não perca para que você então vai usufruindo de todo o andamento. Bem, amados irmãos, sabemos que a família é a nossa primeira escola. Lembra quando eu li as colocações do Rui Barbosa? Ele disse que a família é a sociedade, é a primeira sociedade de que participamos, porque nascemos nela. Deixa eu retomar aqui e já eu vou para as escrituras novamente. Porque uma criança nasce numa família, então recebe os primeiros contatos de quê? Pai, mãe, irmãos. Então quem serve os primeiros alimentos, quem serve água, serve, no caso de enfermidade, transporte, agasalho contra o frio e assim sucessivamente, a segurança contra problemas, né?
agressivos e assim sucessivamente. Então, quer dizer, a instituição, a sociedade onde passamos a maior parte da nossa vida é a família. Até quem não concorda com isso teve que passar, ser embalado, né, por os braços de uma mãe ali e assim sucessivamente. Então, já que passamos a maior parte da nossa vida, da nossa existência na família, então a família é a primeira e a principal sociedade de que participamos. Já está bastante repetido aqui, mas é porque agora eu vou entrar nessa parte aqui. Em Provérbios, capítulo 22, verso 6, eu vou ler primeiro aqui a escritura, aí eu vou aguardar, a irmã Júlia coloca no monitor, para que todos que estão também no vídeo possam acompanhar. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Aqui vai nos respaldar de que a família é também a primeira escola onde aprendemos. É claro, nem precisa falar. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que aprende-se as primeiras coisas na família. E qualquer pessoa tem mais do que 2 neurônios na cabeça, né, no cérebro. Então, mas aqui o que o escritor dos Provérbios disse? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Chamou atenção aqui porque tem crianças e iniciantes também assistindo. Quando fala, somente esse versículo, Provérbios 6, 22, depois teremos outros. Aqui falou menino, vocês entendam, é de uma maneira genérica. Então o menino, a menina, tá? Então, se ensina o menino, ensina a menina o caminho que deve andar. E mesmo depois de envelhecer, não se desviará dele, porque fica gravado no consciente e no subconsciente. E toda vez que depois que já for jovem, for meia idade, for adulto, for velho ou velha, vai lembrar daquelas coisas. E aí então pode até ser um desobediente ou uma desobediente, rebelde, que opta, que escolhe, quando tiver idade para isso, escolhe desrespeitar as autoridades, desrespeitar a palavra de Deus, mas lá no consciente, no subconsciente, ficaram gravadas as lições de Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar. Então, essa instrução necessariamente pressupõe um instrutor. Como que você vai receber instrução? Tendo um professor, um instrutor. Também eles conhecem como pedagogo ou aio. No tempo de Paulo ele falou aio, A-I-O. Ou seja, aquele que conduz, um condutor de almas. Aquele que ensina, ele não está tanto prestando atenção no corpo, no físico, mas ele está ensinando caráter, está ensinando coisas, bens imateriais. São bens que ficam gravados ali para que aquela pessoa, é como se estivesse instalando algum programa ali na pessoa, para aquilo depois guiar a pessoa. Muito bem. Então, quem são esses instrutores? Pai, mãe, os mais velhos, quem está ao redor, né, passando instruções. Por isso, escolhemos, né, pais e mães escolhem quem são os instrutores para os seus filhos. Então, se muitas vezes o pai e a mãe não podem estar ali presente por algum motivo, de trabalho, de viagem, ou outro motivo qualquer, então saiba escolher quem vai ficar na companhia do seu filho ou da sua filha, porque isso pode amarrotar o caráter, né, ou fazer uma formação de mau caráter. Muito bem. Agora, unindo aqui tudo pela Bíblia, mas sabendo que família no natural, também isso é usado na Bíblia como família no espiritual. Os filhos e filhas de Deus, nós somos considerados família de Deus. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele chamou Abraão e ele disse bem assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Então, em ti, ou seja, em Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas como? Todas mesmo? Todas as que tiverem ligação com Abraão. E agora então vamos ver como que você tem ligação com Abraão. Como que eu posso ter ligação
com Abraão? Se Abraão viveu antes, lá no Antigo Testamento, nós estamos aqui no Novo Testamento. Alguém diz, mas a descendência de Abraão é a nação de Israel, e eu não sou israelita. Quero dizer que em Gênesis 12 não existia Israel ainda. Não existia. Deus estava planejando. Deus chamou Abraão sem que existisse nem a lei e nem Israel. Então Deus chamou Abraão, ele era um gentio, tal como eu e você. Só que somos gentios convertidos no cristianismo. E Abraão nem convertido era. Ele era um homem temente a Deus e Deus quis escolhê-lo. O critério é o de Deus. Deus não tem que explicar para nós por que escolheu Abraão. Ele escolheu e pronto. Escolheu Abraão e disse essas palavras aqui de Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e assim sucessivamente. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que, no Novo Testamento, nós aprendemos em vários versículos, mas eu vou ler alguns só. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhos, toda a verdade fica confirmada. Então não preciso de ler toda a Bíblia agora aqui para você. Mas vamos apanhar aqui as partes em que o Espírito Santo está nos guiando. Bem, se de Abraão, futuramente ele gerou os patriarcas. E dos patriarcas veio, entre os patriarcas está Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E de Jacó, mudado para Israel, veio as 12 tribos, que formou as 12 tribos de Israel. E formou a nação de Israel, que tem descendência em Abraão. Mas o próprio Abraão antes, ele veio de Ur dos Caldeus. Ele veio da Caldeia, um lugar de um povo que era gentio. Um povo que não era nada bom lá na Caldeia. Mas Deus escolheu Abraão, como eu já disse, escolheu no critério dele, trouxe e tirou a nação dali, de Abraão, que foi a nação de Israel. Bem, mas e eu e você, que não tem sangue nas veias, sangue de Abraão? É que Deus prometeu um filho a Abraão. E esse filho, segundo a promessa, foi Isaac. E de Isaac, então, veio Jacó, os patriarcas e a nação de Israel. Mas e eu e você? Nós somos filhos pela fé. Porque Abraão foi testado e provado em tudo. Deus deu uma promessa a ele que ia dar um filho. E Deus foi demorando. Não falou, Abraão, daqui 10 meses, daqui no tempo. Foi falando que ia dar o filho e esse filho nunca chegava. E Abraão nunca ficou apavorado, descrendo da promessa de Deus. Não vou delongar nessa parte, mas a lição é muito conhecida, que Abraão esperou por longos 25 anos. E já ficou bem mais velho, ele e sua esposa, mas o filho prometido veio. E faltando o tempo da concepção, faltando o tempo da gestação, não é isso que eu quero dizer, o tempo que o filho, os 9 meses que o filho leva para nascer, ser formado e nascer. Aí sim, Deus visitou Abraão. Já tinha visitado várias vezes, falado com Abraão, mas dessa vez Deus desceu em carne humana. Das outras vezes ele vinha em visão, vinha de outras formas, mas agora, eu estou passando rapidamente em Gênesis capítulo 18, do verso 1, tem que ler o verso 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos até lá pelo verso 18, então não vou ler agora aqui. Mas ali apareceram 3 homens mesmo, de carne e osso. Chegou no terreiro de Abraão e, para remir o tempo, Abraão olhou para os 3 e chamou meu Senhor, no singular. Embora 3 homens chegando, Abraão viu um, que era o Deus dele, meu Senhor. Então Abraão não tratou mal os 3, ele tratou bem e tratou corretamente, porque 2 daqueles eram anjos acompanhando Elohim, acompanhando Deus, enviados também da parte de Deus. Porém um só era o meu Senhor. E Abraão reconheceu que era Elohim, ou seja, Deus, o Deus dos céus, o Deus Espírito. Mas ele estava vestido de pele humana, vestido de um corpo humano e visitou Abraão. E quando isso acontece, isso é tido nas Escrituras como filho do homem, quando Deus se veste de estrutura humana. Então, Deus visitou Abraão. Essa era a vinda do filho prometido? Ainda não. Mas precisa de reconhecer Deus em carne humana primeiro, precisa ver o ministério de Deus, filho do homem. Primeiro, essa visitação, é ali que ele confirmou a promessa do filho prometido. E disse,
pelo tempo da vida, Sara, tua mulher, né, terá um filho. E assim sucessivamente. E Sara, então, a partir daquele evento, pelo tempo da vida, as mulheres entendem o ciclo de 28 dias que as mulheres têm, e dentro daquele período fértil, Sara, que já não tinha mais aquele ciclo há muito tempo, já era uma senhora de idade avançada, ela voltou à sua juventude, porque ela voltou a ter novamente o seu ciclo menstrual. Deixa eu falar aqui, fica mais claro assim. As crianças estudam isso em ciências. E então, Sara concebeu e teve o filho Isaac dentro do tempo da vida. Certo? Aí sim veio o cumprimento da vinda do filho prometido, que era Isaac. E hoje, trazendo um paralelo para os dias de hoje. Hoje os filhos de Abraão, a linhagem de Abraão segundo a fé, não segundo a carne, segundo o sangue, que é lá no país de Israel. Mas nós aqui que éramos chamados gentios, somos ainda considerados gentios, porém gentios convertidos ao cristianismo, e nós somos cristãos. Então, a escritura está aqui na minha frente, tá? Para falar sobre nós. Então nós também recebemos Elohim em carne humana nos nossos dias. Ele envia, ele prometeu e ele enviou. Ele veio através de um ministério profético. Deus em uma carne humana. E operou, trabalhou e confirmou a vinda do filho prometido, o nosso Isaac, que estamos aguardando no arrebatamento. Muitas pessoas devem assistir esse vídeo, repetir várias vezes, porque há muitos até ensinadores. Eu conheço bons amigos meus que pregam a palavra de Deus e são exímios desviadores de pessoas para não prestar atenção nesse tipo de pregação. Como é que Jesus já veio? Jesus já veio? Pare, analise certinho. Deus, em um ministério profético, se apresentou aqui com uma visita na tenda de Abraão. E isso confirma a vinda, a vindoura chegada do Filho prometido, que não pisará na terra, mas o encontraremos nos ares. Certo? Então vamos aqui agora para a Escritura. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé, tá vendo? Então, se você é da fé, não é que você é da igreja da fé, o tabernáculo da fé, nada contra. Você pode estar em uma igreja intitulada a placa assim, alguma coisa da fé, e ser um filho de Abraão, uma filha de Abraão, segundo a fé. Mas não necessariamente você tem que estar atrás de uma placa física de igreja e alegar que, então, por isso você é filho e filha de Abraão. Você tem que ter a fé de Abraão. Portanto, uma fé monoteísta, uma fé que crê em apenas um Deus, um único Deus, não crê em dois, nem em três, e assim sucessivamente, nem em quatro, porque você não tem uma fé politeísta, como os pagãos, e sim a fé monoteísta, a fé do nosso pai Abraão. E também temos outras escrituras, em Efésios 2, verso 19, fala que somos família de Deus. Lembra que no início eu falei um pouco sobre família no natural, pai, mãe, filhos, mas eu falei que família de Deus também. Então Deus nos considera, nós somos família de Deus. Eu não vou ler essa escritura, vou só citar Efésios 2, 19, diz que somos família de Deus. Alguém pode tomar depois essa escritura e ler. Também Efésios 3,15 vem confirmar isso aqui. Agora, já que estamos no livro de Efésios, eu peço para a irmã que está aqui no slide colocar Efésios capítulo 6, por gentileza. Efésios capítulo 6, nós leremos desde o verso 1 uma pequena sequência de versículos sobre família. Efésios capítulo 6, verso 1, nós vamos ler provavelmente até o verso 4, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Apenas aí até o verso 4. Tem
muitas coisas que poderíamos ler, mas do verso 1 ao verso 4, quero tirar aqui uma lição e trazer, só dando aqui algum pequeno comentário, né? Eu sei que há pessoas, vocês não sabem tanto que Satanás ataca a família, ele ataca ele fala de vários, de diversos ângulos. Não, Satanás ataca a família de todos os ângulos possíveis, de cima, de lado, trás, frente, de todo lado Satanás ataca, com entretenimentos, com tudo, não vou começar a nomear, mas, então nós vimos aqui nesses 4 versículos, não falou qual a idade do filho não, os filhos têm que ser obedientes aos vossos pais, pai e mãe. Ah, mas se o filho tiver 30 anos, tiver 40, tiver 50, é para continuar sendo obediente. E se for bem novinho, obediente. Então, isso por quê? Porque senão assinta? Porque é com promessa. Quem fez a promessa foi Deus. Vocês viram ali? Que é porque, para que te vá bem, isso não isenta, né, da correção, é claro. Mas está dizendo assim, para obedecer o pai e mãe, né, honrar, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Então alguém fala assim, por quê? Eu queria descobrir o segredo para viver bastante. Será que é tomar um chá, tomar um xarope? Eu lembro do tempo dos alquimistas. Os alquimistas, eles eram pagos para ficar o tempo inteiro bolando uma fórmula e nunca deram conta de fazer essa fórmula, de produzir o elixir da longa vida. E se eles fizessem o tal elixir, a proposta era que ia ter longevidade. Só gente muito rica, que tivesse muito dinheiro, ia ter condições de comprar, de pagar para tomar aquele elixir, porque essas pessoas iam viver muito, ou até nem mesmo nunca iam morrer. Mas deram conta de fazer o tal do elixir? Não. Porque é impossível. Isso precisaria da fórmula da vida. E ao homem, à ciência, Deus não concedeu o código da vida. Então, só Deus consegue manusear o código da vida. O homem faz mistura genética, tem engenharia genética, faz cruzamentos absurdos, uns dá certo, outros não, e traz espécies diferentes, né? E assim sucessivamente, híbridos e tudo mais, mas não consegue produzir a fórmula da vida. Bem, então, para viver muito tempo, o segredo é obedecer a pai e mãe. E tem muitos outros resultados benéficos através desta obediência. Não precisa esmiuçar todos. E apenas ali na última parte diz que vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, não é que quando o pai ou a mãe vai corrigir o filho, ele está provocando a ira, não. Essa parte não é não. Provocar a ira seria assim, sem motivo. São casos mais raros, mas eu já presenciei pais que ficam, vou falar aqui na palavra em português, claro, tiram sarro nos filhos e faz chacota com os próprios filhos, os rebaixam, inclusive, na frente de outras pessoas, ou seja, dá motivo para provocar a ira nesses filhos. E isso que estamos falando aqui é com reverência, é com temor diante de Deus. Então, por mais que os pais sejam alegres, sejam descontraídos, então, mas sempre naquele tom que a autoridade fica preservada, fica conservada a autoridade do pai e da mãe. Elas devem ser reconhecidas em qualquer tempo da existência desses filhos. Bem, amados irmãos, isso foi em Efésios, né, capítulo 6, verso 1 ao 4. Sim. Agora, eu tenho ainda em 1 Timóteo 5, gostaria que a irmã Júlia ali no slide colocasse. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Eu vou ler, já no capítulo 5, verso 4, eu vou ler uma pequena sequência também. Daqui vamos tirar mais uma parte da nossa lição e já estamos caminhando, tá? Para o encerramento. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Pode ir em frente. Ora,
A que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em oração. Em orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Nós vamos ler até o verso 8, tá? Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Somente daí. Vamos pegar, isso foi 1 Timóteo capítulo 5, versos 4, 5, 6, 7 e 8. Deve ser visto e revisto também nesse vídeo. Vocês podem estudar isso em casa. Bem, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era um ministro novo, um evangelista, né? Novo. E Paulo, então, estava como que cuidando do ministério de Timóteo e passando instruções, como o apóstolo daquela primeira era da igreja, apóstolo e profeta na primeira era da igreja, a era de Éfeso. Então Paulo, com aquela responsabilidade para com os lares, para com as famílias, inclusive para conosco, que estamos aqui hoje, ele instruiu a Timóteo para que Timóteo passasse esses ensinamentos para frente. E vocês perceberam ali? Perceberam que Paulo está instruindo a Timóteo acerca de viúvas, aquela que verdadeiramente seja viúva? Por quê? Tem viúva que é de mentirinha. Às vezes vive sozinha, mora sozinha, não tem marido, mas quando vai olhar a fundo é porque largou do marido, porque separou, porque qualquer coisa aconteceu, menos verdadeiramente viúva. Então, ou até mesmo é uma viúva, perdeu o marido, né, o marido faleceu, mas ela anda aprontando e não tem as qualidades de uma viúva cristã. Pode ver que eu estou falando aqui, para dar uma amplitude, mas ali mesmo na leitura falou assim, mais na frente Paulo falou assim, mas a que vive em deleites quer dizer prazeres, mas aquela tipo assim, é viúva, mas vive em deleites, Paulo falou ali, ó, vivendo está morta. Quer dizer, é uma pessoa que está ali viva, comendo, bebendo, andando, mas vivendo está morta. Porque é uma viúva de verdade? Sim, mas não se comporta como tal e, portanto, está fora desse quadro de atendimento familiar. Tem família? Tem. A família deve cuidar? Sim. Mas os cuidados são dirigidos para os domésticos da fé. Então, Paulo faz essa recomendação. Então, se essa viúva vive aí nos bailes, nas diversões da vida, nos deleites, quaisquer que sejam os deleites, não se expressa, fica bem reverência, porque Satanás ele fica revoltado. Ele não quer que vocês aprendam sobre família. Quer que algumas partes vocês pulam, não aprendem direito. O que o pastor falou mesmo? Então, um copo apenas que caiu aqui, tá? Eu aprendi quando novo nesta mensagem. O pastor pregava para nós, falou, ainda que um acidente, 2 carros baterem lá na frente da igreja, você não vira a cabeça para olhar. Assista o culto normalmente, porque é Satanás apontando. Então, depois do culto, se você tiver que ficar sabendo alguma coisa, você fica. Senão, não é da nossa alçada, né? Querer acompanhar os episódios, as coisas que estão simultaneamente junto com o culto. Muito bem, então vamos à frente. Então, viu que nesse assunto aqui de viúva, tem a verdadeiramente viúva e tem aquela que não é bem verdadeiramente, por alguns motivos. E esse aqui tem mais assuntos, mas a gente não está trazendo todos eles. Sobre aquela que seja inscrita somente aquela viúva que tenha lavado aos pés aos santos, né? Que tenha sido esposa de um só marido, e assim sucessivamente. Bem, então já vimos essa parte, essa lição. Mas dentro desse contexto, eu ainda quero pegar a coisa que foi lida ali. Em 1 Timóteo 5, do verso 1, do verso 4 ao 8. Disse assim também, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, esse tal negou a fé, e é pior do que o infiel. Por que Paulo faz essa comparação? Que é pior do que o infiel. O que é infiel? O incrédulo, o não crente, que não tem fidelidade com a palavra de Deus, que tem a vida solta lá para fora. Então, um crente
que não tem cuidado dos seus, está sendo pior do que um infiel, um descrente. Então, o que Paulo está mandando recado para nós? Que temos que ter cuidado dos nossos. Então, se alguém, eu não vou mais cuidar, não, eu já abusei, eu já estou cansado de fulano de tal, e já estou para pedir o divórcio, já estou com vontade de me separar, estou com vontade de sumir. Não, está errado. Então, vão pedir forças a Deus, Deus vai dar graça, e todos é um corpo. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem juntos. Mas quando um corpo regozija, todos se alegram juntos. Então, temos que estar com o nosso coração contrito a Deus em espírito de intercessão uns pelos outros. Alguém está atravessando uma experiência dolorida na família, seja com filho, com esposa, esposo, com quem quer que seja. Então, vamos todos juntos ajudar naquela causa. Porque pode saber que é Satanás também querendo dividir aquela família para futuramente chegar para tentar dividir a sua família, a nossa família. E então, Satanás não está parado, ele não está dormindo, ele está então o tempo todo ocupado nisto. O profeta diz isso em uma de suas mensagens, que Satanás está ocupado nos seus afazeres. Então ele está tentando de todos os ângulos, de todas as maneiras, fazer com que haja desentendimento nas famílias. E antes de ler aqui as últimas partes para o encerramento, o profeta fala que as colunas que sustentam a casa, um prédio, no espiritual, a família é uma construção. E as duas colunas mestras é o pai e a mãe. Então Satanás, ele não vai tentar derrubar pelas telhas, ou pela parede, ou por outro lado. Ele vai tentar derrubar a casa pelas colunas. Porque quebrando as colunas, a casa desmorona. E então, ele tenta destruir pai e mãe primeiro. Ele faz um investimento pesado, para ver se pai e mãe se desentendem em alguma coisa, e não se acertam mais. Fazendo isso, já começa a desequilibrar aquela família. E daí mais tarde Satanás vem da outra rasteira. Agora deixa eu usar aqui uma expressão de Jesus. Jesus usou assim, que se o ladrão, se o assaltante, o ladrão ou o inimigo, ele chega para roubar uma casa, primeiramente ele vai amarrar. Lá ele usou manietar. A Bíblia usa essas expressões antigas, mas se você for estudar isso no dicionário, manietar é juntar as mãos aqui, ó, e passar uma corda, uma fita, um negócio, ou seja, deixar você atado, sem não fazer nada. Então Jesus falou que primeiramente o inimigo vai manietar o valente da casa. Então quem é o valente da casa? O pai, a mãe, que cuida ali. Então se conseguir deixar a mãe sem ação e o pai sem ação, agora o resto fica mais fácil. Aí Satanás vai então nos restantes. Por isso, maior vigilância, família unida, ore sempre pelos pais, né, pelo pai, pela mãe, e sempre orando uns pelos outros, para que não haja brecha para Satanás chegar no pai e na mãe, e nem também nas crianças. Não é a única estratégia de Satanás. Ele vai dar preferência nisso, em atacar pais e mães. Numa igreja, Satanás vai dar preferência em atacar o pastor, tentar fazer com que o pastor se enrole com algum problema, porque daí esse pastor não conseguir mais pastorear. Então, tem uma escritura que fala assim: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Então, se fere o pastor, o rebanho fica, o pastor não marcou mais culto, não vai, não sei o que. Quer dizer, então fica fácil para o inimigo chegar nas outras pessoas. E assim sucessivamente. Bem, pessoal, irmãos, vamos então aqui agora para nossa parte final. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, como que você sabe se você é filho de Deus? Você se sente guiado pelo Espírito de Deus. É um Espírito que te leva sempre a obedecer a palavra de Deus. Um Espírito que vai burlar a palavra, que vai te ensinar você a driblar a palavra, a fazer coisas erradas, já pode ter discernimento que não é de Deus. Há poucos dias, eu não vou falar o nome, mas é muito fácil você chegar em quem você está me referindo. A pessoa dizendo que um Espírito, que Deus falou para fazer isso, tal coisa. Mas esse mesmo Espírito falou para fazer um monte de outras coisas. Quebrar as coisas, jogar fora, amaldiçoar pai, amaldiçoar a mãe, amaldiçoar pessoas.
Espírito de Deus não faz isso, ele não amaldiçoa. Então não precisa muitas coisas, acontecer mais coisas do que isso, para você ver que aquele é um espírito de engano, é um espírito sedutor. É Satanás querendo se passar por um anjo de luz, querendo se passar pelo Espírito Santo de Deus. Mas não passa, porque as atitudes provam. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Então se fala versículo da Bíblia, fala coisas bonitas aqui, e daqui a pouco se comporta diferente, então é pelos frutos que você conhece. Porque Satanás também cita a Escritura. Satanás também fala umas coisas que são boas diante das pessoas. Mas você vai acompanhando. Então o que tem que fazer? Orar a Deus, interceder e pedir que a intervenção de Deus opere em favor de nós e de todas as pessoas e de quem. Lembra quando Jesus teve que repreender o apóstolo Pedro? Há pouco tempo antes, Jesus falou assim, ó, não tu revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu tu revelou, porque Pedro teve a revelação de Deus, de falar assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que mais tarde, teve uma hora que Jesus falou assim, que agora importava que ele fosse morto e assim sucessivamente. Pedro pensou, não, deixar que Jesus morra, não. Mas Jesus tinha que ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Então, o único que estava interessado que Jesus não morresse na cruz era Satanás. Porque se Jesus não morresse na cruz, ele não redimia o nosso pecado. E Satanás queria que nós continuássemos pecadores, sem condições de salvação. Então Satanás fez tudo para Jesus não ir para a cruz, mas não porque Satanás era bonzinho. Ele queria matar Jesus de outra maneira. Ele falou, pula-te do templo. Falou, se tu és Deus mesmo? Eu vou lá no alto, falou, pula-te daqui, lá embaixo. Não está escrito que é o teu anjo dará na ordem a teu respeito, assim, para que não tropece com teus pés em pedra, assim sucessivamente? Jesus ia falar, vai-te, Satanás. E Jesus percebeu que era Satanás citando aquela escritura para ele. Porque Satanás tinha interesse que Jesus morresse de outra forma, menos lá na cruz. Porque aquele era o programa de Deus. Então veja como que eu poderia entrar aqui em várias outras vertentes. Deixa eu falar ao menos essa aqui. Por que Jesus fugiu certa vez? Eles queriam matar ele com pedradas, com coisas ali, e ele fugiu, escapou. Porque não era a forma. Se Jesus morresse com pedradas, se morresse pulando lá do templo, lá do pináculo, da montanha abaixo, não era a forma. Desta forma, Satanás tinha interesse. Mas Jesus, quando foi a hora de ir na cruz, por que ele não se rejeitou? Falou assim, não, eu não vou para a cruz. Ele foi e aceitou, como uma ovelha muda que vai ao matadouro. Porque aquela, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade, não a minha. E aí então quando foi o momento que Jesus expirou, ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele falou assim, está tudo consumado. Quer dizer, tudo que era o programa para ser cumprido, está tudo cumprido. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expirou pela última vez. Expirar, as crianças sabem, é soltar o fôlego. Então, quando você enche o pulmão, você está inspirando. Quando você solta, você está expirando. Então Jesus soltou o seu fôlego e não respirou mais. Até no terceiro dia, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Bem, então, Gálatas 1, verso 14, Efésios já li. Gálatas 1, verso 14, irmã Júlia. Eu tenho umas 2 ou 3 escrituras, aí nós vamos orar para encerrar. Gálatas 1, verso 14. Gálatas capítulo 1, verso 14. E na minha nação, aqui é o apóstolo Paulo, tá? Ele que escreveu o livro de Gálatas. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Só um momentinho aqui. Paulo está dizendo que ele, desde menino, ele foi zeloso das tradições que ele recebeu dos pais dele. Mostrando que nós devemos cuidar com aquilo que os nossos pais passam para nós, nós devemos cuidar. Por isso que os pais é quem tem que ter os primeiros cuidados em passar coisas boas. E aí as crianças têm que zelar por aqueles cuidados, aquelas tradições que os pais passam. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua... Desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça,
revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Somente até aí, essa parte aí. Aí agora nós vamos encerrar em eu tenho Colossenses e tenho 1 João. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21. É a penúltima escritura. Colossenses 3, verso 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Lembra que na outra escritura eu falei? Obedecei em tudo. Em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pode ir para o 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Senão o filho fica desanimado também. Eu estava até animadinho, mas o meu pai ou a minha mãe que fica falando, fica provocando eu. Então, quer dizer, o pai e a mãe não vão fazer essas provocações. Mas as correções que precisar, não é provocação. Quando o pai e quando a mãe, né, corrige. Agora, então, a última escritura. 1 João, capítulo 2, versos 13 e 14. Bem no final da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versos 13 e 14. E aí nós vamos orar e vamos encerrar. Eu tenho aqui a mensagem tempo da colheita, o tempo da colheita. Mas eu não vou ler. Aqui o profeta fala algumas coisas, tudo que ele fala aqui é de ótimo proveito. Mas ele fala sobre mistura com estilos mundanos dentro das famílias e dentro das igrejas. Claro que estamos falando para cristãos. Não estou aqui falando para incrédulos, para infiéis. A cartilha deles é outra. Agora nós seguimos a Bíblia Sagrada. Então nós cremos numa mensagem nesses últimos dias. Por isso estou citando o tempo da colheita e oportunamente, provavelmente num outro culto, estarei lendo alguma passagem também o profeta falando das misturas que nós devemos estar fora. Bem, verso 13 e 14. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Que gostoso ler isso, né? E já vencestes o maligno. Fique com isso aqui e leve isso para casa. E a palavra de Deus está em vós, está nos jovens, né? E já vencestes o maligno. Ótimo, que reconhecimento do apóstolo João acerca de nós nesses últimos dias, né? Porque a palavra de Deus hoje não está conosco, está em nós. A palavra de Deus foi plantada em nós, está operando nas nossas vidas, em mim e em você. Muito bem, preciosos irmãos. Nós vamos encerrar agora. Eu gostaria de cantar aquele hino novo. Peço desculpas pelos erros que viemos a cometer, porque é um hino novo, estamos ensaiando ainda. Mas eu quero que ele fique, irmão, na gravação, para que as pessoas, pode até focalizar ali, ó, no monitor, as pessoas já vão ensaiando. Nesse final de culto, quem estiver sintonizando, estiver assistindo esse vídeo, eis aí um presente de Deus. Algo mudou.
de pé, se coloque de pé nesse instante. Amado e glorioso Deus, muito obrigado, meu Pai, pela tua visitação nessa noite. Tu repartiste conosco o maná, o pão da vida, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos sentir mais fortes, ó Pai, na jornada contra o mal, Senhor. E que os ataques do inimigo, ó Pai, contra a família ou contra as famílias, Senhor amado, que sejam ataques ineficazes, porque o antídoto tem sido ministrado, qual é a tua santa palavra. E obrigado também por esse hino maravilhoso que o Senhor nos deu, Senhor, para, através dele, louvarmos, adorarmos o teu santo e bendito nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém.